moderador, a honra de ter presente o desembargador César Ciampolini Neto, que é da Câmara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também juíza titular da Terceira Vara de Recuperação e Falências de São Paulo, doutora Maria Rita Rebelo Pinho Dias. Doutor Frederico Rezende, administrador judicial, sócio da F. Rezende Consultoria. Doutor Cláudio de Paula Pessoa, juiz titular da Segunda Vara de Recuperação e Falências de Fortaleza. E doutor Juliano Colombo, sócio de Pinheiro Neto Advogado. E, remotamente, Martin Kane, Managing Partner of Martin Kane & Co. Solicitors. Para conduzir, então, este painel, com a palavra, desembargador César Ciampolini Neto. Obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui no IBRA, mediando esse painel das 2 horas da tarde, aliás, da 1h30 agora, e num assunto que a mim é muito caro, aos desembargadores. Eu atualmente presido a Câmara Empresarial, a primeira Câmara Empresarial, sou mais antigo dos desembargadores da Câmara Empresarial, tal a rotatividade que ela é muito difícil, é muito pesado o trabalho, quantidade e principalmente na complexidade das causas. Estou lá há 6 anos já, talvez seja a hora daqui a pouco de pensar em descansar. Mas, enquanto isso não acontecer, vamos em frente, vamos com toda a tenacidade. E esse tema aqui, que será discutido hoje, está sendo discutido ao longo desse congresso, e é a razão de ser do IBRA, é fundamental. A repressão à fraude, que normalmente se faz com os meios usuais, que nós temos à mão pela tradição dos litígios nessa matéria, que o CPC nos dá, às vezes precisa de mecanismos mais eficazes. Eu costumo dizer que para problemas extremamente sofisticados, situações limítrofes, dinheiro circulando o mundo afora aí, antigamente com a dificuldade de um fax, hoje as coisas acontecem em segundos com o clique de um botão, não é? Vai se buscar o dinheiro, não está mais lá, já andou quilômetros e quilômetros, já virou o mundo. É preciso sofisticar. Situações limítrofes, decisões limítrofes, situações, coisas escondidas, processos sigilosos, até que as coisas escondidas possam vir à tona. E é esse o sentido da sofisticação que se pretende imprimir à repressão à fraude. Os resultados são concretos na recuperação de ativos, mas há um resultado intangível, não concreto, do qual talvez alguns de nós tenham a percepção, e eu tenho convicção absoluta de que ele acontece. Na medida em que os fraudadores, as pessoas que querem causar prejuízo aos seus credores e sumir com dinheiro, na medida em que souberem que há meios de repressão a isso, que eles podem ser pegos aonde estiverem no mundo, façam o que fizerem, as fraudes tenderão a diminuir. É pelo menos o que eu procuro pensar sempre otimistamente. Quem não for um otimista, um pouco visionário, um pouco utópico, não deve estar entre nós aqui. Não adianta, o conformista não tem lugar aqui. O conformista fecha os olhos à fraude. Só aqueles que têm algum otimismo, alguma visão de que as coisas podem melhorar, tem que estar entre nós. Então, essas são as breves palavras introdutórias. Falei 4 minutos, desculpem, está tudo apertado. Os participantes já foram apresentados e, desde logo, então, são pessoas que honram as atividades que fazem, que se destacam naquilo que trabalham. E eu tenho a satisfação, então, de passar para a ilustre doutora Maria Rita Rebelo Pinho Dias, que tem a dificílima missão de cuidar dos processos da Lei de Falências antiga, processos de 40 páginas, 40 volumes são os pequenos, né? Os maiores ocupam uma sala inteira e nem podem ser digitalizados eficazmente devido a problemas de custos e até de tecnologia. Para a primeira exposição. E eu tenho aqui o endereçamento da doutora Maria Rita a respeito das recentes alterações pelas quais passou o nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da pessoa jurídica. É isso, doutora Rita. Tem a palavra. Bem, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu queria agradecer o IBRA, na pessoa do Rodrigo, que fez o convite para participar desse debate. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre a nossa legislação, os limites, as dificuldades, os desafios, porque realmente,
como o desembargador Ciampolini falou, a busca de ativos, a coerção à fraude, ela acaba sendo muito importante, sobretudo na área dos processos em que eu presido, que é a falência e recuperações judiciais. Antes de começar minha fala, eu queria falar do meu prazer de estar num painel moderado pelo Dr. Ciampolini. Eu conheci ele quando eu trabalhava na presidência do Dr. Manuel, e nós desenvolvemos vários trabalhos nesse período, e foi um legado que é muito feliz, e sempre uma alegria estar com o senhor. Então, muito feliz de estar aqui hoje. Pensando agora no nosso painel, no evento e na nossa discussão, a parte que me coube foi falar, sobretudo, da evolução da jurisprudência na construção desse incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que acaba sendo uma ferramenta muito importante na busca de ativos e na coerção das fraudes. E por que falar da evolução da jurisprudência? Porque a jurisprudência ela acabou sendo muito importante para construir esse instituto. No primeiro momento, e como eu tenho muitas falências antigas, né, eu acho que a mais antiga que eu tenho é de 59, nós não tínhamos esse mecanismo, e nós sempre tivemos fraudes. Então, como buscar esses ativos? Né? E nesse sentido, a jurisprudência acabou desempenhando um papel muito importante ao trazer alguma previsibilidade sobre esses instrumentos e a indicar um caminho a ser seguido. Tanto assim que a jurisprudência que existia sobre a desconsideração da personalidade jurídica, ela acabou sendo positivada no Código Civil e em outras legislações que trouxeram alguns parâmetros genéricos sobre quais seriam as hipóteses que permitiam a desconsideração da personalidade jurídica para permitir que se atingissem outros patrimônios que não aqueles do executado, do réu de uma ação, permitindo que aquela obrigação fosse satisfeita e, desse modo, imputando a quem de direito a responsabilidade pela prática do ato efetuado. Na falência, a desconsideração ela acaba tendo uma maior complexidade. Antes de 2015, o que nós tínhamos era o Código Civil, que trazia alguns parâmetros genéricos, e nós tínhamos a concretização desses parâmetros pela jurisprudência. Então, o que nós tínhamos antes de 2015, por exemplo, era um entendimento de que você podia ter uma desconsideração, você podia discutir essa questão nos próprios autos da falência, mas existia ainda muitas dúvidas sobre se havia necessidade de citação, se não precisava citar. Havia uma certa insegurança sobre isso, e a jurisprudência ela, sim, foi um norte importante para indicar o caminho a ser perseguido. E também foi uma consolidação da jurisprudência antes de algumas reformas importantes que ocorreram a partir de 2015 sobre o assunto, no sentido de permitir a extensão da falência por meio da desconsideração da personalidade jurídica, atingindo assim patrimônios e responsabilizando pessoas físicas ou pessoas jurídicas pelas obrigações falimentares, né? A lei de 2005, que é a lei que disciplina a falência, ela não trazia parâmetros muito claros sobre a questão. Então, o que nós tínhamos era o artigo 81 e o artigo 82, que disciplinavam a responsabilidade do sócio, responsabilidade ilimitada ou limitada, mas não havia previsão muito clara sobre os grupos de sociedade. A partir de 2015, algumas reformas legislativas foram muito importantes, e eu acho que agora caberá também à jurisprudência refletir como que essas reformas serão aplicadas a partir de agora, sobretudo considerando esse histórico que nós tínhamos e como vai ser a partir de agora. Então, nós tivemos, em 2015, nós tivemos o Código de Processo, que trouxe o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, e que ele foi muito importante para trazer uma segurança jurídica, no sentido de qual era o procedimento a ser seguido, o que deveria ser feito, resolveu essa questão da citação. Então, isso foi importante, no meu modo de ver, para trazer uma segurança jurídica a essa ferramenta, que é muito importante, e para evitar discussões jurisprudenciais, judiciais, sobre a validade ou não de decisões proferidas no âmbito desse incidente. Em 2019, teve uma outra alteração, que eu acho que é bem recente e importante, que foi a Lei da Liberdade Econômica, que ela trouxe um artigo 49, inciso A, e ela alterou o artigo 50, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. No tocante ao artigo 50, ela especificou mais, ela se preocupou em disciplinar quais eram as hipóteses que permitiam a desconsideração da personalidade jurídica. Então, ela tentou trazer um conceito
de confusão patrimonial e tentou trazer também um conceito de desvio de finalidade. E eu também entendo que são nortes de interpretação importantes para a matéria, porque trazem mais segurança jurídica quanto ao âmbito de atuação do juiz. E ela também trouxe esse artigo 49A, que eu acho que é um artigo que ainda me traz muitas... Eu acho que é um artigo importante e eu acho que ele impacta bastante na aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que esse artigo ele reconhece a importância da autonomia patrimonial. Ele declara, assim, muito embora não houvesse dúvidas anteriormente na doutrina sobre a importância da autonomia patrimonial, o legislador entendeu por relevante trazer, positivado em lei, que a autonomia patrimonial tem uma função importante, tem uma função social que tem que ser considerada pelo juiz quando ele aprecia pedidos de desconsideração da personalidade jurídica. E pensando na desconsideração, esse artigo 49, ele claramente declara que a alocação de riscos, a segregação de riscos, é uma atividade ilícita. Então, quando a gente pensa nesse dispositivo e em pedidos de desconsideração, isso exige da elaboração do pedido de desconsideração uma maior clareza quanto à fraude ocorrida, quanto à confusão patrimonial e ao desvio de finalidade. Porque, a princípio, pelo artigo 49, a simples alegação de que você está segregando riscos, por exemplo, não poderia ser um fator de desconsideração, porque isso foi reconhecido pelo legislador como sendo algo lícito. E, finalmente, a última reforma legislativa que eu acho muito importante sobre o assunto, que acho que vale a pena o debate, foi a recente alteração que a gente teve na lei de falência, a reforma do ano passado, do final do ano passado, de 2020, que ela manteve a redação dos artigos 81 e 82, né, ou seja, o limite da responsabilidade do sócio aparentemente não mudou pelos termos da reforma, e ela trouxe uma inovação que eu achei muito também interessante, né, sobretudo considerando o histórico da jurisprudência que a gente tinha com relação à desconsideração, que foi o artigo 82A, ou seja, esse artigo ele expressamente vedou a possibilidade de extensão da falência a sócios de responsabilidade limitada e administradores, né? E, por outro lado, ele expressamente permitiu a ocorrência, a desconsideração na falência. Já existia, claro, um entendimento jurisprudencial pacífico, no sentido de que era possível a aplicação da desconsideração no regime falimentar, mas, ainda assim, existia alguma divergência da jurisprudência quanto à possibilidade de aplicação desse instituto ou não. Então, o legislador de 2020, ele, de certa forma, ele pacificou a questão. Então, ele expressamente admitiu a possibilidade da desconsideração. E aí surge para nós, aplicadores do direito, essas indagações, né? Como, considerando o que se tinha antes, que se permitia a extensão da falência para sócios de responsabilidade limitada e administradores, agora a legislação parece trazer um norte bastante claro no sentido de que não. Essa seria, assim, a nossa primeira provocação desse debate: como que fica a busca de ativos agora, se há algum impacto ou não. Mas e esse eu acho que vai ser um trabalho nosso daqui para frente, para pensar como aplicar essas alterações legislativas, considerando o que existia antes. De qualquer modo, essas alterações foram positivas, do meu modo de ver, porque elas trouxeram uma segurança jurídica quanto ao regime a ser observado. Eu acho que hoje nós temos mais clareza quanto às hipóteses que permitem a desconsideração, e se, por um lado, elas deixam claro quais são os nortes do legislador, também elas, por outro lado, deixam evidente que essas são hipóteses que podem e devem ser exploradas diante de uma situação de fraude. E, por fim, eu acho que a grande questão agora é justamente refletir sobre o impacto dessa previsão de vedação da extensão que foi positivada em lei para os sócios de responsabilidade limitada. Então, feita a provocação, desembargador Ciampolini, feito o panorama da nossa legislação e da evolução da jurisprudência, eu devolvo a palavra para o senhor. Obrigado, Maria Rita. E a doutora Maria Rita deu o gancho que será mordido pelo nosso amigo Frederico.
Vamos lá, muito obrigado, doutor César. Acho que, inicialmente, eu só consigo começar agradecendo ao IBRA pelo convite. É uma imensa honra estar aqui novamente. Eu estou desde o primeiro seminário em todos, talvez pela amizade com o presidente, que eu cumprimento agora, doutor Rodrigo Caisserlian, e parabenizo pelo evento, parabenizo por todo o trabalho ao longo desses últimos anos. Com certeza o IBRA tem sido absolutamente pioneiro no rastreamento de ativos, em alcançar os beneficiários finais de fraude. Então é sobre isso que eu vou falar antes de responder a pergunta da doutora Maria Rita. Toda lei, eu acho que a essência de uma lei é trazer direitos e deveres, trazer limites, trazer extensões. Quando uma legislação traz um limite ou quando uma legislação traz um direito, do outro lado você tem que ter alguma previsão de obrigação, você tem que ter alguma previsão de extensão desse limite. Essas inovações legais que ocorreram, começando pelo artigo 82A, que vedou, em princípio, expressamente a extensão da falência aos sócios e aos controladores e aos administradores, como o doutor César me ajudou muito aqui, ela tem que ser interpretada pela jurisprudência para evitar o quê? Evitar que esses fraudadores que agem muito rápido se utilizem dessa previsão em benefício próprio e piorem ainda mais algo que já era difícil, né? Essa extensão, essa busca pelos ativos já era difícil e talvez os fraudadores utilizem esse 82A dizendo, não, agora a gente tem uma previsão literal, a gente não pode estender ao sócio. Bom, eu penso um pouco diferente, a gente tem que fazer uma interpretação sistemática desse dispositivo. Se nós temos lá, veda-se a extensão da falência aos sócios no 82A, bom, esse 82A foi incluído na lei, a gente já tinha o 81, que previa extensão da falência para sócios de responsabilidade ilimitada. Todo mundo sabe que, na prática, a gente não tem sociedades de responsabilidade limitada, que seria em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações. Isso não existe mais de forma pragmática, mas continua lá na lei. Então, a lei manteve um dispositivo, vamos fazer aquela analogia, para uma doença erradicada, né? Manteve um remédio para uma doença erradicada e deixou de tratar uma patologia que é extremamente corrente, que é o atingimento de sócios que praticam atos fraudulentos através de estruturas societárias. Perfeito. Então, uma interpretação literal e assodada poderia chegar a essa conclusão. Olha, eu não posso mais ter uma extensão da falência, eu tenho que ajuizar um IDPJ sempre que houver alguma fraude. Mas aí vamos na interpretação sistemática. O 69J também foi expresso ao admitir que grupos societários... Olha, o juiz de largada pode admitir grupos societários de fato para integrarem uma consolidação substancial desde o início do processo e dizer, olha, você tem identidade de sócios, você tem garantias cruzadas, você é um grupo societário de fato, eu vou conceder uma RJ em consolidação substancial porque você preencheu esses requisitos de fato. Então, na minha opinião, se sociedades podem ajuizar RJ em consolidação substancial, desde que demonstrem esses requisitos de grupo societário de fato, a gente não pode ter uma interpretação diferente para a extensão da falência de sociedades que formam grupos de fato com os mesmos requisitos do 69A. Não poderíamos ter dois pesos e duas medidas beneficiando uma sociedade de fato para ajuizar a recuperação e, ao mesmo tempo, beneficiando um fraudador para não admitir a extensão às outras sociedades. Então, essa interpretação sistemática, para mim, deixa bastante claro que, de largada, a gente, obviamente, que pode estender a sociedade a outras sociedades, a outras pessoas jurídicas, desde que fique demonstrado que houve a criação daquelas sociedades como um artifício, uma barreira, né, os layers para você não chegar no beneficiário final da fraude. Então, acho que tranquilamente a gente pode ter essa interpretação em relação ao alcance das sociedades. E lembrando, toda a metodologia desse seminário foi construída em peças que são concatenadas. Para você chegar no beneficiário final da fraude, você precisa do funding, então você precisa de fomento, pagar esse processo, para investigar, chegar em todos os artifícios que foram cometidos, chegar em todas as estruturas societárias que foram constituídas
para que você desviasse os recursos da atividade empresarial e, ao final, obviamente, via desconsideração da personalidade jurídica, atingir o beneficiário final da fraude. Mas no IDPJ do processo civil, muitas vezes você vai ter dificuldade de ver a massa falida concorrendo com o seu IDPJ, ela no polo ativo, concorrendo com ações trabalhistas para atingir os bens, ações fiscais para atingir os bens, quando, na verdade, se você fizer apenas uma extensão da falência, todos vão concorrer no verdadeiro concurso de credores, que é o processo falimentar. Então, a grande diferença pragmática é isso. No IDPJ, eventualmente, a massa falida vai estar concorrendo com os próprios credores que deveriam estar no verdadeiro concurso de credores, que é a falência. Então, eu entendo que, em relação à extensão para as pessoas jurídicas, a gente pode fazer essa interpretação sistemática e, obviamente, afastar de plano essa ideia de que uma interpretação literal vedaria a extensão direta para as pessoas jurídicas. Agora, para os sócios, vai precisar de um pouco mais de criatividade, mas sem nenhuma vedação, e um trabalho da jurisprudência em casos mais requintados, em que se percebe de plano que a estrutura foi criada de forma fraudulenta e que o beneficiário final da fraude nunca vai ser uma pessoa jurídica, em última análise, sempre vai ser uma pessoa natural ali tentando usufruir daquele patrimônio. Então, ao se constatar e alcançar via investigação forense, que a gente já tratou no painel anterior, que o beneficiário final da fraude é uma pessoa jurídica, eu entendo que a extensão dos efeitos patrimoniais já podem ser feitos desde o começo. Os efeitos pessoais da falência, eu acho que é possível separar efeitos pessoais de efeitos patrimoniais em uma extensão de falência. Efeitos pessoais, obviamente, não vai poder sair da comarca da falência, não vai poder sair do país, enfim, aqueles efeitos que atingem a pessoa do falido, claro que podem ser separados dos efeitos eminentemente patrimoniais. Então, eu acho que consegui até com um pouco menos do tempo a que me foi submetido fazer um racional, uma interpretação que eu espero ouvir os demais painelistas aqui e agradeço pelo tempo concedido, Dr. César. Obrigado, Frederico. Aproveitando dos 2 minutos e poucos que sobram do seu tempo, eu puxava aqui para a Maria Rita, nós, no pouco tempo de vigência da lei nova, já tivemos a oportunidade de, por 2 vezes, na primeira Câmara Empresarial, o caso já está julgado, não há por que não mencionar a parte, o outro está em andamento, mas o caso já julgado é o caso Rodrimar, uma das maiores recuperações judiciais da maior operadora portuária de Santos, portanto do Brasil, portanto da América do Sul, uma empresa gigantesca cuja consolidação substancial foi facultada pelo tribunal pela mesma decisão em que indeferiu a petição inicial da recuperação. De uma maneira talvez não esperada por aqueles que conhecem as questões mais teoricamente e não na prática, o maior credor recorreu e, ao invés de pedir a falência, ele não pedia a falência, ele pedia que fosse indeferida inicial mesmo, como foi feito, e que se propiciasse, se deixasse as portas abertas para que a empresa, querendo, apresentasse novo pedido de recuperação em consolidação substancial com as empresas que eram apontadas, e o tribunal entendeu que eram bem apontadas, havia indícios disso mesmo, como aquelas para as quais as atividades, os recursos estavam sendo dirigidos. Então, é interessantíssimo isso, a coisa já vem sendo... Já se fazia sem a lei, sem as definições legais, já se fazia por criação jurisprudencial. E a Lei 14.112, como é da tradição das nossas leis, ela, quando é editada, quando são editadas, elas incorporam soluções jurisprudenciais. Foi assim com todas as leis que, desde que saí da faculdade, eu convivi. As novas leis que vinham, pouco a pouco, entrando em vigor. Então, o que o doutor Frederico mencionou está acontecendo na casuística do tribunal já. Imagino que em primeira instância muito mais, porque as coisas demoram para chegar ao tribunal alguns meses. Mas é isso. Oportuníssima a sua intervenção. E vamos ouvir agora o Dr. Cláudio de Paula, pessoa meritíssimo juiz de direito de Fortaleza, no Ceará, que tem uma experiência empresarial também. E quem sabe o Dr. Cláudio
Eu gostaria muito de ter uma cor local, doutor Cláudio. Como é que as coisas são nesse Brasil enorme, a 5.000 quilômetros de distância de São Paulo, que nós estamos fechados no nosso mundo. E muito interessante poder ouvir um especialista, um homem do seu gabarito intelectual, da sua presença no judiciário. Tem a palavra, doutor Cláudio. Por favor. Boa tarde a todos que aqui estão presentes, os que nos escutam virtualmente. Gostaria de saudar aqui esta banca seletiva na pessoa do desembargador César Ciampolini, desembargador da Câmara Empresarial, presidente da Câmara Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Está aqui a presença do meu colega Cláudio Augusto, da primeira vara de recuperação de falências de Fortaleza também. Senhoras e senhores, senhores advogados aqui presentes, agradecer inicialmente o convite que me foi feito pelo IBRA, na pessoa do seu presidente, doutor Rodrigo, doutor André Rocha, também, que muito me honra estar aqui presente. Eu não creio na força do destino, mas creio em Deus. E acredito nos desígnios de Deus. E creio que é por isso que me encontro hoje aqui para debater um tema tão relevante, na presença de mentes tão brilhantes na discussão do tema, tanto do rastreio e de ativos financeiros nacionais e internacionais. Não vou aqui, naturalmente, fazer nenhuma abordagem doutrinária, teórica, sobre o que já se discutiu, sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque acredito que isso já foi feito de uma forma muito brilhante e completa pelos que me antecederam. Mas é preciso que eu faça aqui algumas conotações de ordem prática no que tange ao rastreio e à recuperação de ativos, que me parecem ser coisas bem diferentes, mas que essas duas coisas elas trazem desdobramentos práticos e dificuldades muito grandes para nós que estamos lá operando no primeiro grau, principalmente em busca de impedir ou repelir fraudes no processo falimentar. E a dificuldade, ela passa naturalmente em identificar esses valores que foram desviados, porque passamos naturalmente por um problema que é a contratação de empresas especializadas neste assunto, sobretudo quando estamos lá, bem longe no nosso Nordeste, aí ficamos mais distantes, como vocês aqui de São Paulo, dessas empresas que trabalham nesse tocante. Mas eu me lembro agora de um caso aqui, que eu queria fazer um registro breve, de uma massa falida, em que um falido foi estendido à falência para o controlador dessa empresa, e na análise da documentação, do acervo documental, se encontrou documentos que demonstravam título de capitalização no exterior. Né? Então, nós tínhamos uma prova induvidosa de que havia, mas os valores eram muito pequenos em dólares. E isso, portanto, inviabilizou, de uma certa forma, a repatriação desses valores. Tínhamos conhecimento da existência, como também tínhamos conhecimento de que havia uma conta bancária aberta também no exterior e que essa conta havia sido encerrada logo após a decretação da falência. Mas esbarrávamos, naquela época, justamente na contratação de empresas especializadas para efetivar essa repatriação desses valores. E isso, naturalmente, trouxe prejuízo muito grande, porque agora, como sabemos, nós temos aqui empresas que trabalham até, de uma certa forma, no ganho da causa. Né? E isso vai facilitar, com certeza, a efetivação do rastreamento e também dessa recuperação desses ativos. Mas também lembro também de outro caso muito interessante, em que envolveu a extensão da falência a um controlador, né, de uma massa falida, e, aliás, não foi a extensão, mas foi detectada que este controlador, que mora no exterior, criou várias empresas, e essas empresas em cadeia chegaram até a controlar uma empresa no estado do Ceará, e que nós vimos fluxos, né, de valores transitando essas empresas, e existe ação de responsabilização tentando chegar a essas pessoas, mas aí uma carta rogatória já está há mais de um ano no Ministério da Justiça para ser cumprida e não se cumpre para a citação dessa pessoa que reside no exterior. Então, são dificuldades que a gente vivencia
na prática, principalmente do primeiro grau, e que traz realmente desalento, de uma certa forma, na busca de rastrear e identificar esses valores. Mas o que eu queria também aqui registrar, e o tempo aqui é muito curto, é que, sem sombra de dúvida, o IDPJ é um instrumento eficaz, efetivamente, no rastreamento, na patriação desses valores, mas é preciso, quando se falar de rastreamento, é preciso se falar na valorização das varas especializadas de desembargador. Isso é fundamental, porque não podemos falar em rastreamento, identificação de valores, repadreamento de valores, se nós não tivermos um investimento, uma visão valorativa das varas especializadas de recuperação e falências, é o que nós temos aqui a destacar. Porque nós sabemos que o processo falimentar é um processo muito complexo, em que o juiz ele atua de diversas formas no processo de falência, na área administrativa, fazendo orientação ao administrador judicial que passa pelo juízo, pelo menos deveria passar. A lei anterior, o decreto-lei, falava de superintendente, o juiz era o superintendente, né? Então, hoje não perdeu, embora a lei não fale, não use mais essa expressão, mas o juiz continua sendo o superintendente. Ele tem uma participação efetiva nessa área de atuação do administrador judicial. Então, eu acredito que precisamos, sim, valorizar as varas especializadas, porque nós sabemos muito bem que onde não há varas especializadas, os processos de falências não andam. E é muito simples de entender por quê. Se você pega um juiz que tem uma vara civil versus outros processos, um acervo muito grande, e há uma cobrança no cumprimento de metas, então ele realmente não pode dedicar a maior parte do seu tempo a um único processo. E esse processo de falência sempre vão ficando encostados, e isso facilita o desvio de recursos, com certeza, e a fraude, ela é propagada, não resta a menor dúvida. Então, o STJ, inclusive, já por diversas vezes, nós sabemos, já se debruçou sobre essa questão dos conflitos de competência, né? Então, o conflito de competência vigora hoje, principalmente eu trago aqui um exemplo, com relação à questão da competência territorial, notadamente as ações de uso capião, que são muito importantes para as massas falidas. O que nós vemos é que o tribunal, o STJ, já destacou que há uma atração do juízo da competência quando se diz respeito ao uso capião, em que houve arrecadação por parte da massa falida. Muito bem, porque se está se falando de um recurso essencial para o pagamento dos credores. Mas o que nós observamos é que, no que tange a competência atrativa do juízo da falência, quando a massa é autora, essa não vingou, pelo menos de uma forma muito clara, a nível do Superior Tribunal de Justiça. Mas houve um avanço, pelo menos no meu modo de ver, a partir do momento em que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que conflito de competência entre varas pertencentes ao mesmo tribunal não é ser decidido por ele. Isso, naturalmente, viabilizou com que os tribunais de justiça dos estados avançassem um pouco mais no tocante a essa matéria. E no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, as câmaras reunidas de direito civil decidiram, unificando o entendimento de que as varas de falência elas têm a competência para decidir sobre matéria em que envolve o uso capião, tanto a massa sendo autora como sendo ré, prestigiando justamente a celeridade processual, porque passa de uma celeridade processual muito maior, quando o juiz está à frente dessas varas, e olhando também para a questão, naturalmente, uma questão muito importante, que é a questão social, né? Nós temos aí uma preocupação muito grande em reaver esses ativos para a massa, porque nós estamos diante de uma massa de trabalhadores, de credores de trabalhadores, muitas vezes que deixaram de receber os seus salários e que passam por necessidades e que precisam de uma resposta séria do Poder Judiciário. Então, eu vejo isso como fundamental. Outro ponto muito importante, a complexidade do processo falimentar, ela é muito grande, daí a necessidade dessas varas especializadas, é que temos uma atuação criminal também no processo criminal, e nós vemos que a pena do maior crime é de 3 a 6 anos, portanto, prescreve de uma forma muito rápida esse crime, precisa de uma resposta muito rápida também, e é preciso, portanto, que esses processos estejam efetivamente na condução de um juízo especializado. Inclusive, o próprio CNJ, através da recomendação 50, deixa eu ver aqui, eu fiz aqui essa pesca, 56 de 2019, né, essa recomendação do CNJ, para que os tribunais nos estados criassem varas especializadas e ainda mais varas regionalizadas e turmas
e câmaras especializadas no direito empresarial, notadamente de falência. E, efetivamente, isso é necessário. Porque quando nós olhamos para o Brasil, e aí esse dado aqui foi passado recentemente, nós temos que 26 estados da federação, apenas 12 estados possuem varas especializadas. Apenas 12, 14 estados não possuem. Varas com competência regional também são pouquíssimos. São Paulo, Rio Grande do Sul, e parece que Minas Gerais também, mas não tem outras. Né? Câmaras especializadas também, pouquíssimos tribunais têm câmaras especializadas. Isso traz prejuízo efetivo. Então, se nós falamos em buscar ativos financeiros no exterior, nós precisamos que valorizar o juízo que vai atuar nesse tocante. Então, para não fugir do meu tempo aqui, finalizo as minhas palavras apenas sugerindo ao próprio IBRA que trabalhe arduamente na questão de cobrar mesmo aos próprios tribunais de justiça o cumprimento da recomendação do CNJ, porque não é cumprido até o presente momento. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Cláudio. Parabéns. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Martin Kenney, que nos ouve das Ilhas Virgens Britânicas. Well, thank you for having me speak for 10 minutes on an interesting subject dealing with lifting or some would say piercing or ignoring the corporate veil. Under British Virgin Islands law, which effectively means English law, because we are an English colony, or in the modern language, an overseas territory of the United Kingdom. And as such, our courts follow English law in this and other areas. Now, another point of clarification, in English, in England, lawyers and judges refer to the subject as usually as lifting the veil of a company, because a veil is a piece of fabric over someone's face, in theory, and you lift a veil, you don't really pierce it. And I think the Americans who speak English in a different way, have started to use the word piercing the veil, which is, I think, a slight misuse of the language. In broad terms, under English and BVI law, the lifting of the veil, or to use the American expression, piercing of it, of a corporation is difficult to do. English and BVI judges are trained to think of the separate corporate personality of a company as sacrosanct, as the French would say, or something that's immutable, that should not be tampered with. And the reason for that is a policy choice made in the 19th century in a seminal case called Solomon versus Solomon, where Mr. Solomon set up a business, and he separated his personal and business capital. He put the business capital in the company and had his own capital separate from it. Creditors of the company sought to impose liabilities of the company on himself as shareholder, or as you would say in Brazil, partner or member, and they were unsuccessful because the English courts concluded that it was a social good to allow business people to aggregate capital into trading or on risk in the market, and separately own personal capital. And if you start to mix the two up, you discourage the formation of capital for risk taking, for entrepreneurship, and commercial activity. So English judges are, generally speaking, and BVI judges are very reticent to lift the veil. Now, there is the most important decision in this area in modern times is a judgment of the United Kingdom Supreme Court called Prest, P-R-E-S-T, in 2013. Now, in Prest, it was actually a divorce case where a wife was claiming that husband was hiding assets of the family in offshore structures. And she complained about that and wanted in the family court division to have those offshore companies answer for the husband's obligation to share family property in a divorce setting. That went up to the Supreme Court, and they concluded that
it was unnecessary to speak of lifting the corporate veil in that case. And under the conservative doctrine of doing so, the wife would lose. And so she lost at common law to try and lift the veil, because the court made it clear that there are only two circumstances where you can lift the veil in England. And that is one, when there is concealment, or two, evasion of a pre-existing obligation by the erection of a company, the corporate form, for the purpose of defeating an antecedent or existing obligation to pay money to someone. So if you're a debtor and you start erecting companies to hide shelter assets, that may be a good reason under English law to lift the veil. Now the court, though, impressed, went on and still gave they did a complete volte-face at the end of this long judgment, saying how hard it was to lift the veil. And at the end, they say, well, we don't have to lift the veil on these facts, because we're going to conclude that the offshore companies holding family assets are nominees. They are bare trustees for the husband, and that means the wife can have her share of their assets. So in that instance, a good example where in English law, the judges are very reluctant to lift the veil in a formal sense, but they find ways and means to get to the same destination of giving people remedies where there's fraud or abuse or wrongdoing in the sheltering of assets through the corporate form. The other more fundamental way in which we, this is my last point really, in which we address this area is to make the offshore company or the onshore company holding assets for a debtor, to make it an obligor or a co-obligor or a co-debtor with the UBO, the ultimate owner. What I mean by that is, if an ultimate owner of wealth has, say in Brazil, stolen value from a company that he served as director or controlling shareholder, so he strips value out of a company in Brazil and shoves it into the BVI in the structure, we can sue the offshore companies holding that value under different legal theories, like participating in an unlawful means conspiracy or civil conspiracy, or knowingly receiving trust property by attributing to the BVI company actual knowledge of the fraud on the Brazilian company on the part of the UBO. We can argue that we can sue the offshore company under the theory of knowing assistance in the breach of a fiduciary duty by a Brazilian director of a Brazilian company, and that the BVI company is knowingly assisting in the breaches of those fiduciary duties by the mere act of holding property that rightfully doesn't belong to the UBO or the company here. So in other words, we have a very tough way to go into lifting veil in a formalistic sense. Judges here find ways to get remedies to creditors. And one key way is to sue the offshore companies or other companies holding assets to impose an obligation on them equivalent to the financial obligation that's already been imposed on, let's say, the UBO, so that we can then attack the assets of the holding structure without having to lift the veil, which, as I say, judges here don't like to do very much. Now, the last thing I'll mention it deals with a very important point in our insolvency laws. In the BVI, we have a provision, section 4661 of our Insolvency Act 2003, where our Financial Services Commission gets to designate which countries in the world can come with their insolvency office holders to seek a recognition and enforcement of a bankruptcy court order here in the BVI to administer assets, to gather in information, and to do the things that bankruptcy trustees or judicial administrators have to do. Now, sadly, in 2005, when the countries were designated for recognition and cooperation here, there were only 9 countries listed. In those 9, we don't have Brazil. We only have countries like Australia, Canada, Finland, Hong Kong, Japan, Jersey, New Zealand, UK, and the USA.
So my firm on the 13th of October this year sent a very detailed note to the FSC strongly arguing that they should expand the list to include many more countries, a total of 88. So we've argued it should go from 9 countries to 88, including Brazil. And I'm happy to report that on the 28th day of October, the FSC replied to our letter saying that the Commission does not have any objections to expanding the list of relevant jurisdictions. And they invited my firm to make a submission on which jurisdiction should be added. Of course, we emphasize Brazil. And I understand that the Commission is accepting Brazil for the expanded list of countries that we can recognize to provide assistance to in a formal insolvency recognition context. So that's all I wish to impart today. I hope that you heard me. It's difficult because technically I cannot hear you. And I hope that what I've said is clear. Thank you. Pelo visto, o Dr. Martin não ouve nem as palmas, não tá com retorno, não é? Bom, mas dando a palavra para o Dr. Giuliano Colombo, eu a passo por um advogado militante que está sempre comigo, levando seus memoriais e as postulações dos seus clientes, e também, por que não, Dr. Giuliano, fazer uma apreciação do que disse o Dr. Martin, não é? Se eles agora estão vindo pedidos contra a desconsideração de pessoas jurídicas nas Ilhas Virgens, talvez os fraudadores procurem outras ilhas, não é? Vamos ver. Excelência, obrigado pelas palavras. Agradeço o gentil convite do IBRA. Agradeço também ao André da XM por ter viabilizado a participação nesse programa. Sempre um privilégio estar com vocês. Obrigado, excelências. Eu vou começar dizendo talvez uma obviedade. Os processos de insolvência têm origem em muitas causas. Ocasionalmente, uma das causas é a fraude. Tem casos emblemáticos de companhias que foram a processos de reestruturação, depois convertidos em falência, que foram deflagrados por fraude. Vou falar Workon, mais recentemente e mais próximo de nós, inaugurando a lei de falências aqui no Brasil, Parmalat, que veio de fora para dentro. E quando o processo começa dessa forma, eles nascem com um desafio enorme, que é um desafio de credibilidade. Existe um gasto de energia expressivo em se compreender o tamanho da fraude e como desfazer aquele mal feito, seja para satisfação dos credores, seja também para a resposta social, que é super importante na linha do que foi dito até pelo Fred e pelo desembargador Ciampolillo no começo, que a lei sem ter os limites, a pessoa quando não tem aquela sensação de que está em perigo, é igual criança, vai testando para ver até onde você pode ir. A ocasião faz o ladrão. Vamos testando para ver onde está a barreira. Então, é importante que haja casos e precedentes relevantes de envergadura para que sirva de norte e exemplo do que não fazer. Mas, na natureza humana, a tentação é grande e a carne é fraca e as fraudes continuam ocorrendo. Nós já tivemos, eu diria que, dos dois lados do balcão, do lado dos credores, investidores e outros que têm o desejo de repatriar, recuperar ativos para maximizar o tamanho do bolo para a satisfação dos credores. E também já estivemos na posição dos administradores ou acionistas que se defendem mais antigamente dos processos que haviam extensão dos efeitos da falência, mais recentemente nos IDPJs que vão por esse caminho. E como tudo na vida, acho que o desafio é encontrar o equilíbrio. Acho que assim como nas ilhas em BVI, a nossa regra também foi inspirada para que a desconsideração fosse uma exceção.
algo muito extraordinário e difícil. Então, confesso, Fred, quando eu te ouço falando da tua leitura aí do 82A, puxa, a extensão não está totalmente proibida, me dá um certo arrepio, porque colocando em perspectiva essa mudança da lei com a mudança da Lei de Liberdade Econômica, né, que foi justamente consagrar ou reforçar a importância da separação da personalidade jurídica, como a doutora Maria Rita falou, para separar mesmo a alocação de riscos empresariais, eu fico meio assustado, porque complexidade, sofisticação de estruturas não necessariamente é por conta de uma fraude. Muitas vezes é por conta da alocação dos riscos empresariais e eficiências fiscais, e tem tantas outras razões legítimas e republicanas para justificarem aquelas medidas. Então, quando nós estamos desse lado de cá, dos credores perseguindo a repatriação de ativos e buscando isso, acho que nós tivemos alguns avanços importantes que dão conta o que nosso juiz mencionou, que é celeridade. É um aspecto crítico. O tempo desses processos não comporta o tempo natural das ações mais de ritos ordinários. Efetivamente, a coisa precisa acontecer rápido. Ocasionalmente até mesmo em segredo, porque aquilo que acontece de forma escondida deve ter um segredo para você pegar quem está se escondendo. E aí os protocolos internacionais, né, de ajudas recíprocas entre países dos mesmos acordos, etc., ajuda muito em tentar passar mais rapidamente pelos aspectos burocráticos de, emissão de carta rogatória, mas não sei o quê. Hoje você tem um WhatsApp. O nosso convidado entrou aqui porque o Rodrigo mandou um WhatsApp para ele e falou, pode começar a falar. E ele começou a falar. Então, hoje você tem um e-mail para o juiz, fala, olha, estamos conduzindo esse processo em assado, vamos fazer um protocolo internacional para a gente poder cooperar um com o outro. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso era impensável. Eu lembro quando se iniciou o caso da Varig, os juízes do Rio de Janeiro, em um determinado momento, foram até os Estados Unidos, onde se processava o que hoje seria um Chapter 15, na época era um processo de seção 364, para ter uma interação com o juiz. Foi um choque na comunidade jurídica. Como assim? E eles ainda voaram de Varig. Então já se criou toda uma conspiração de que havia um conflito, o juiz estava impedido, uma loucura completa. Então, esse mecanismo, esses protocolos, eu acho que serão cada vez mais utilizados como uma forma de buscar não só a repatriação, que esse é a cereja do bolo, né? A parte que depois que você já encontrou, fez todo o caminho, como efetivamente trazer aqueles recursos ou patrimônio de volta para o Brasil. Mas até mesmo para se chegar a nos desvios, né? A nossa legislação processual, ela é muito tímida em termos de ferramentas para se conseguir enxergar a fraude, né? A nossa exibição de documentos, os mecanismos são tacanhos. Quando você fala com um americano que ele tem um full discovery, um supina que ele fala, me mostra tudo que você tem. Sobre o quê? Sobre tudo. Nós estamos brigando, eu quero entender tudo o que aconteceu. E aí você consegue ir atrás dos rastros que ficaram para trás de forma mais efetiva. Essa combinação de forças entre processos no Brasil e no exterior, que são mais articulados para esse tipo de coisa, é muito útil para o credor. E fico feliz em saber que entramos aí na lista de países agora parceiros, na falta de melhor palavra, de BVI, porque o pessoal vai ter que mudar de rumo para outras freguesias. De outro lado, quando a gente está do lado de cá do balcão, puxa, eu estou defendendo um acionista, ou um acionista relevante, em uma situação de IDPJ, aqueles parâmetros que
que a Maria Rita falou, decorrentes da reforma da lei, vieram um pouco para abraçar o que já era a jurisprudência, mas construída com muito sangue, suor e lágrimas e sofrimento ao longo de anos, de muitas vezes ter que se explicar o óbvio. E essa é o maior desafio, né? Encontrar aonde está o equilíbrio entre essas coisas, entre aquilo que ainda que ousado, mas legítimo, e o que transbordou para a fraude. O tempo que se perde nessa digressão entre um e outro, até mais nos processos de recuperação, que se deve gastar uma energia para a recuperação e não necessariamente para essa discussão que às vezes é importante, mas é paralela, é enorme. Então, eu diria que há um avanço grande. A ferramenta do IDPJ no âmbito falimentar é algo super importante. Acho que ela existe, sim, para contornar e colocar um limite na discussão da extensão dos efeitos da falência, que era meio tresloucada mesmo, ninguém sabia como acontecia, como se defendia, e os efeitos e implicações jurídicas de uma extensão, e dá ferramentas para se promover essas investigações e repatriações de ativos que são importantes para compor o mosaico de um processo de insolvência, especialmente quando o processo começa com uma fraude, como eu falei no início. Então, essas são as minhas considerações. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção de todos. Espero não ter segurados para o almoço. Bom, me coube abrir, me cabe encerrar. Mas eu não vou dizer só boa tarde. Eu queria dizer o seguinte também, me referindo às últimas palavras do Dr. Colombo, as palavras que eu dava quando faltavam uns 4 minutos. O Código de Processo é tímido. Sim, ele é tímido. Ele era mais tímido o código anterior, o atual é mais ousado. Mas a timidez está dentro de nós. Aqueles que têm segurança, digo aos juízes, doutora Maria Rita, doutor Cláudio, os juízes aqui presentes, que têm segurança do que estão a fazer, façam. Façam, porque todos nós aqui somos pessoas de bem. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui. Não é? Os fraudadores, talvez haja algum infiltrado, mas eu não identifico nenhum aqui na sala. Os fraudadores têm que ter temor de nós, que temos boa formação e queremos reprimir a fraude. Vou só contar um episódio para terminar aqui. Eu, não em processo falimentar, mas envolvia também alegações de fraude em matéria societária, concorrência desleal entre enormes multinacionais, bilhões em jogo, bilhões de euros em jogo. Não é? Dei uma liminar a favor de uma empresa da subsidiária brasileira, de um desses grupos multinacionais, e em seguida havia que compor a lide, porque as delongas do processo começam na citação. Falou-se em rogatória, falou-se em rogatória, falou-se em rogatória. Rogatória é o exemplo mais claro de protelação, de cartorialismo, herança ibérica terrível que nós temos, que só nos atrapalha. Né? E havia que compor a lide, eu dei a liminar, e venham aqui os que precisam compor a lide, dentre eles a matriz da empresa beneficiária da fraude. Beneficiária da liminar que eu havia concedido. E aí, para minha surpresa, a parte prejudicada pela liminar dizia, mas eu tenho que citar na matriz na França, era na França mesmo. E a empresa nacional, a subsidiária nacional beneficiária da liminar, falou, a sede é tal, aliás, nem na França, é na Bélgica, endereço tal, rua tal, Antuérpia, Holanda, não sei. E veio aquela petição. Eu fiquei realmente afrontado. Eu dou uma liminar e agora eles vão sentar em cima da liminar até essa liminar tramitar pelo Ministério, essa rogatória tramitar pelo Ministério da Justiça, conseguir-se um placet lá da Comunidade Europeia para que seja cumprida. Aí eu dei um despacho simples assim, que venha a representação processual em 48 horas, sob pena de cassação da liminar. Veio em 24. É isso. Então é preciso, doutor Colombo, é preciso, senhoras, senhores juízes que têm a caneta na mão, que tendo convicção de que está havendo fraude, passem a repressão. Nós sabemos como fazer. Há meios. Não é? O advogado, quando viu aquela decisão, não esperou nem ser publicada. Estava no sistema eletrônico e veio em 24, não em 48 horas. Não precisei caçar liminar. É isso.
Parabéns ao IBRA, Dr. Cricor, Dr. Rodrigo, pelas iniciativas. Dr. Cricor, eu sei que não é o presidente, mas é o patriarca, é mais que o presidente. Parabéns a ambos pelas iniciativas. Só um pequeno disclaimer em relação ao fala do Juliano. Pessoal, rápido disclaimer, o Juliano falou que dava arrepio para ele de ouvir algumas coisas faladas por mim. Eu sou comercialista de formação, a autonomia patrimonial de sociedades limitadas é sagrada, mas a gente tem que ter uma visão pragmática, né? A nossa legislação falimentar, ela tem um histórico de movimentos pendulares. E o meu medo, assim como o Juliano tem, me dá arrepio pensar que os fraudadores vão utilizar o 82A como um mantra sagrado que não pode se estender mais absolutamente nada e, obviamente, esse princípio que serve para que haja empreendimento no país de separação patrimonial, um dos princípios básicos do capitalismo, vai ser usado ao revés, para fraudar e para gerar absoluta insegurança jurídica, afugentar capital estrangeiro. Então, são essas preocupações. A gente está aqui não no meio acadêmico, a gente está aqui num meio totalmente especializado e prático. Então, acho que tem que ser trazida essa interpretação um pouco mais ousada, como o Dr. César falou. Se o doutor Colombo soubesse o que pensa esse juiz aqui sobre o que o doutor Rezende falou, em vez de calafrios, teria talvez um infarto. Encerrada a reunião. Muito obrigado aos painelistas, obrigado ao desembargador César Ciampolini Neto por conduzir os trabalhos. Faremos aquele nosso tradicional intervalinho, voltaremos daqui a pouquinho para o quarto painel.